Boa noite. Esse é o canal Força Educação e essa noite eu queria continuar conversando com vocês acerca do mundo material em que nós vivemos e a crença nele, como ela é perniciosa e extremamente perigosa para a moral brasileira. Por que eu falo isso? O último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falava da crise moral brasileira e de como nós estamos correndo o risco seríssimo de no Brasil não superarmos as grandes tragédias, seja de Brumadinho, seja das enchentes em São Paulo e Rio de Janeiro, seja a da Escola Raul Brasil. Em todas essas situações, nós procuramos respostas no mundo material e nós encontramos como resposta que faltou mais ação do poder público, que faltou às pessoas um pouco mais de empatia, um pouco mais de sororidade, um pouco mais de solidariedade. E eu tenho para dizer para vocês que essa visão é uma visão nihilista, que nasceu basicamente no século XIX e teve Friedrich Nietzsche como seu maior representante. Só que bem antes disso, eu poderia citar para vocês um pensamento que fundamenta exatamente o que nós estamos passando no Brasil. Se chama filosofia helenística. Dentre as filosofias helenísticas, eu tenho para citar para vocês o epicurismo, criado por Epicuro de Samos. A filosofia a qual tratava basicamente da vida no jardim. Parece um pouco esquisito, mas eu vou aclarar. Epicuro de Samos, filósofo grego, pensador grego, dizia que nós devemos buscar a ataraxia. É um nível de imperturbabilidade que somente as pessoas podem alcançá-lo através do hedon, o prazer. Mas não o prazer desmesurado ou o prazer físico, mas o prazer das necessidades. É quando nós satisfazemos as nossas necessidades, como beber água, almoçar, dormir, nós estamos tendo um prazer, cultivando um prazer que faz bem ao ser humano. Lógico que se nós comermos em excesso, se nós dormirmos em excesso, se nós fizermos qualquer coisa em excesso, aquilo que nos daria prazer vai nos tirar o prazer, vai nos tirar a própria saciedade, pois vai nos levar ao excesso, ao empachamento. Epicuro de Samos ensinava num jardim, por isso que é conhecido como a filosofia do jardim. E ele dizia que nós devemos buscar no mundo entender que o mundo é formado por necessidades simples. E quando nós satisfazemos essas necessidades simples, nós encontramos felicidade e nós nos aproximamos de encontrar a imperturbabilidade. Um nível tão elevado de vida material em que as pessoas não se perturbariam, por exemplo, pela ausência de Deus. Elas não se perturbariam, por exemplo, por saber se existiria vida após a morte. Elas também não se perturbariam por saber qual a origem da vida humana ou qual a finalidade da vida humana. Pois essas respostas nós não temos e não adianta buscá-las, pois só vai trazer dor e sofrimento. Hoje, mais de 2.600 anos depois, nós podemos dizer que as pessoas estão retornando a esse tipo de prática, sem perceber. As pessoas estão consumindo produtos porque sentem uma necessidade, que é uma necessidade muitas vezes externa, e essa necessidade externa faz com que as pessoas abram mão da crença no mundo espiritual. A crença em Deus, os votos para com Deus e a busca para estar com Deus. É incrível que em Atos dos Apóstolos cita o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro,
pregando aos epicureus, que eram os seguidores da filosofia epicurista, mostrando a eles que aquele Deus que eles acreditavam não existir se importava com eles. Mas aquele templo ao Deus desconhecido não era desconhecido, existia um nome. Existia um Deus que se importava com os seres humanos. Mas os seres humanos estavam vivendo uma materialidade atroz. A filosofia epicurista ela é materialista. Isso não é dito só por mim, muito ao contrário. Um dos primeiros a falar do caráter materialista do epicurismo foi Karl Marx, o criador do marxismo. A tese de doutorado dele versava justamente sobre isso, a impossibilidade da existência de Deus. É engraçado porque uma outra filosofia helenística, também conhecida como cinismo, se fundamenta em 4 tratamentos para a alma, nos quais os 2 primeiros são extraídos diretamente do epicurismo. Primeiro, Deus não existe. Segundo, é impossível o homem saber ou destinar a sua vida para um pós-morte, pois a morte, ela é o vazio. Não há nada depois da morte. Eu tenho ouvido, eu tenho lido, eu tenho assistido muitas pessoas tratarem desse imenso número de tragédias no Brasil, associando a condutas particulares. E aí eu cito os exemplos. O problema de Brumadinho foi porque já havia ocorrido antes, também em Belo Horizonte, uma outra tragédia, também envolvendo a empresa Vale Mineradora, e ninguém fez nada. O poder público se omitiu. Se o poder público tivesse agido, nós não teríamos a tragédia de Brumadinho. Eu penso diferente. São paliativos. Se o poder público tivesse tentado impedir, hoje, talvez acontecesse em outro lugar. Porque se descobriu através de Brumadinho que não era só essa represa, não era só os dejetos dessa mineração, pois em várias outras localidades de Belo Horizonte e também do Nordeste e do Norte do país há represamento de dejetos de mineração sem o devido cuidado. Outra, se falou das enchentes. São Paulo gastou menos de 1/3 dos recursos que eram destinados ao cuidado com escoamento de água nos últimos 4 anos. Se tivesse havido cuidado com escoamento de água, aconteceria no Rio de Janeiro como aconteceu. Então nós devemos parar de tentar encontrar no mundo material, na nossa razão, na nossa capacidade intelectual, de sustentar todas as razões da existência do mundo, pois nós não daremos conta. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra que nossa razão não podem compreender. E não sou eu quem está dizendo isso por ser um cristão convicto, devoto. A ciência diz isso. Que existem fenômenos os quais não são explicáveis racionalmente. E aí fica aquele debate. Será que adianta simplesmente eu considerar que o fundamento último, que a razão principal da existência humana está vinculada à minha capacidade de compreender as coisas? O que eu não compreendo não existe? É loucura. Muitas coisas eu não compreendo, mas continuam a existir e a acontecer no mundo. Fé. A fé pode ser que não explique todos os fenômenos, mas vai me trazer a paz. E vai evitar, por exemplo, que eu conviva com tragédias como essa que aconteceu, desse crime terrível em Suzano, e saia culpando outras pessoas sem olhar para mim. E olhar para minha família, e olhar para o meu filho, e tentar dar atenção a ele.
pois o que eu mais percebo em toda essa história é que faltou atenção àqueles jovens, primeiramente, que faltou atenção de identificar quando eles começaram a planejar todo aquele ataque durante 1 ano e meio. E sempre foi desconsiderado porque eles eram bons, porque eles cuidavam dos irmãos, porque nós precisamos dar atenção aos fenômenos que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, próximos a nós, dentro do nosso trabalho. Só então nós poderemos modificar muitos problemas que se sucedem no nosso país. Eu deixo vocês com a paz de Jesus Cristo. E quem gostou, compartilhe essa ideia, deixe o gostei e muito obrigado e boa noite.